advogado, sócio do escritório Godoy Gonzalez Associados. Estamos iniciando hoje o nosso novo projeto, que trata-se de um bate-papo entre os advogados do escritório sobre diversos temas de direito, de forma clara, simples e objetiva. O nosso tema de hoje será desvio de função. E para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Regis Godoy, também sócio do escritório Godoy Gonzalez Associados, especialista em direito público. Dr. Regis, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, né, doutor? Como o doutor bem disse, é um projeto que a gente já tinha tido algumas conversas sobre tratar alguns temas que são comuns, tanto no meio público como privado, e acredito que vai ser um projeto de sucesso. O pessoal, a gente está fazendo para eles, né, para o público, acredito que vai ser muito bom. Então sejamos diretos, doutor. Do que se trata desvio de função? De forma bem simples, o desvio de função, tanto em empresa pública ou privada, é quando um empregado ou um servidor público ele é contratado com uma determinada função. Na esfera privada, ele acaba tendo lá na sua contratação a descrição das atribuições do cargo dele. No concurso público, ele está lá no edital do concurso especificado para quem, né, vai fazer a função, o cargo, para quem vai prestar a prova. E quando ele é contratado, ele é admitido, ele é desviado da função, perde o objeto. Então, eu sou contratado com uma determinada área e eu sou deslocado dentro do serviço público ou na empresa privada para uma determinada área. Então, essa é a caracterização pontual do desvio de função. É você contratar uma pessoa com um cargo e desviá-la para outra função. Ocorre muito isso no setor público? É mais comum do que o pessoal pensa, né? No serviço público, principalmente, né? Acredito que na empresa privada também tem um índice bastante alto, né? Que as empresas acabam se aproveitando um pouco, né? da atribuição ou às vezes até da capacitação de funcionários, só que eles não remuneram o funcionário para isso. A empresa pública, né? Desculpa, a empresa privada ela é mais simples de acontecer, porque o empregador simplesmente ele pode regularizar isso. Ele vai lá, ele faz uma anotação na carteira, no registro, faz uma adequação no contrato de trabalho. Olha, eu contratei o fulano, né, para fazer uma função, um exemplo de motorista, e ele está sendo desviado da função. Na verdade, eu vou regularizar ele com uma função administrativa. Eles podem alterar o contrato. Já o problema do serviço público é que toda alteração contratual ela é mediante concurso público. Então, quando a pessoa chega no serviço público concursada, efetivamente, através de aprovação, de provas e títulos, ela é específica para aquele concurso. Então fica complicado, você não pode readequar ela numa função a não ser por concurso. Então infelizmente é bastante comum você ser reaproveitado, você é contratado com uma função X e passado um tempo você está em função Y. E vamos colocar dessa seguinte forma, e como é que ela arruma essa situação? Ela consegue fazer isso via, por exemplo, um processo administrativo, ou normalmente acaba se recorrendo à justiça? Então, o que acontece, né, doutor? E o principal, né? Como é que a justiça tem tratado esse tipo de questão? O que acontece de fato dentro do serviço público é que para algumas funções, principalmente técnicas, acabam dependendo muito de uma formalidade, até você fazer o concurso, até você ter candidatos qualificados para fazer a prova, até você contratar. Quem é do meio sabe a complexidade que é desde o edital do concurso, você fazer as provas e títulos, fazer o concurso, homologar o resultado, contratar, e é aí que é o perigo, é a morosidade dessa seleção do concurso. Acaba tendo que em algum momento a administração, seja ela municipal, estadual, federal, acaba deslocando o funcionário ali, um ajudante geral, por exemplo, ou um eletricista para fazer uma função de motorista, até que a contratação efetiva ela seja finalizada. Só que na maior parte do tempo o serviço público ele vai se acostumando com essas irregularidades, né? O funcionário ele é o hipossuficiente, ele acaba tendo que cumprir algumas determinações da administração com relação ao desvio, acaba ficando, a administração acaba usufruindo do trabalho dele, que ela teria que remunerar, na maior parte das vezes, um salário maior para outro cargo,
E infelizmente, doutor, como a gente consegue consertar isso? Somente na esfera judicial, com uma ação judicial trabalhista, no caso dos funcionários por CLT, e numa ação na esfera civil, quando o funcionário é estatutário. Não tem forma administrativa para corrigir isso. A prefeitura ela não consegue, ou o município, ou o estado, ou o ente federativo, ele não consegue, primeiro que ele não vai assumir, né? Que olha, eu cometi um ato ilegal, eu estou remunerando você um salário maior administrativamente porque você fez uma função naquele período em que você não é do seu concurso público. Ela não vai, o empregador ele não vai admitir. Então, não tem outra forma de fazer a não ser buscar isso na esfera judicial. Mas aí quando você vai para a justiça, a título de exemplo para ficar bem claro, aí ele passa a ter uma nova função e recebe um salário equivalente a essa nova função? É dessa forma que funciona? Não, essa é a grande dúvida da maior parte das pessoas que estão submetidos a essa realidade. Especificamente na área pública, jamais a pessoa, um exemplo, um serviços gerais, vamos dizer assim, ele está desempenhando uma função de pedreiro ou de eletricista, que é uma função mais técnica e que tem especificamente lá o cargo criado no quadro de cargos e salários do município, do estado, do ente federativo. Ele nunca vai ter o acerto disso, a justiça ela nunca vai condenar o ente público a passar o auxiliar de serviços gerais, o ajudante geral, ao cargo do eletricista ou pedreiro, porque a legislação proíbe esse tipo de alteração. Somente um funcionário ele é contratado pelo município devidamente concursado. Claro, tem os cargos comissionados, cargos de confiança, que é uma outra modalidade de contratação, mas ele só pode ser eletricista se ele for concursado para um concurso de eletricista. Jamais vai poder passar um ajudante geral ou um cargo específico para um outro cargo. O que a justiça vem fazendo? Ela vem corrigindo injustiças. Então, o fato de eu não poder passar automaticamente um funcionário para um determinado cargo, não quer dizer que o município, o estado ou o ente federativo, ele não usufruiu daquela mão de obra naquele período. Então, um exemplo claro aqui, vamos pensar que, nesse exemplo que eu já dei, um serviços gerais ele está exercendo a função de pedreiro. E dentro do quadro de cargos e salários, os serviços gerais, a título de exemplo, recebe R$ 1.500 e o pedreiro recebe R$ 2.000. Eu nunca vou conseguir fazer com que aquele funcionário na justiça ele passe a função de pedreiro e nunca mais ele volte para a função do ajudante geral. Mas eu consigo fazer com que a justiça condene o município, estado ou ente federativo a pagar uma diferença de salário da função de serviços gerais para a função de pedreiro. Ele vai ter essa diferença garantida no processo judicial, né, trabalhista ou civil, dependendo do regime de contratação, mas ele nunca vai ser, automaticamente, ele volta para a função que ele deveria nunca ter saído, na verdade. Ou seja, o desvio da função em si, ele não configura o direito adquirido do funcionário público. Não, ele pode ser desviado da função 10 anos, 5 anos, por 20 anos. Apesar de ser, nossa, mas como que desvia a função? É bem comum. É bem comum no serviço público a pessoa ficar com mais de 10 anos, 15, exercendo uma função que não é a dela. Mas ele nunca vai ter o direito adquirido ao cargo que ela está exercendo, porque ela não foi concursada para aquele cargo. Ela vai sim ter uma eventual ação trabalhista ou ação judicial, ela vai ter sim uma diferença de salário. Lembrando, né, lógico, para quem é mais da área, né, isso o público, os funcionários não é obrigado a saber disso, mas dentro da injustiça, né, mesmo que o ente público ele usufrua da mão de obra do trabalhador por 10 anos, vamos supor, de forma irregular, né, usando a mão de obra dele, e ainda de forma barata, porque ele não está sendo concursado para aquela função, a justiça só condena nos últimos 5 anos, por causa do que é considerado prescrito o direito da ação com mais de 5 anos. Então, independente do tempo que a pessoa tiver desviada, ela vai somente, se eu ficar 10 anos, eu só vou conseguir uma diferença de salário dos últimos 5. Que interessante. Doutor, em relação à prova do desvio de função, é uma prova difícil?
São inúmeras, a principal, né, como o concurso público ele tem a atribuição de lei, por lei, né, todo cargo no serviço público ele tem que ser a presunção, né, a legalidade dele é com aprovação em lei na Câmara Municipal, ou no Governo do Estado, no Governo Federal. Quando a pessoa entra com o processo trabalhista, é natural que o ente público fale, não, ele não está em devido de função, porque a lei, a atribuição do cargo dele está prevista em lei e ele não exerce. Como que a gente prova isso? É com prova testemunial, isso é público e notório, às vezes que o serviço geral está lá exercendo a função de pedreiro ou de eletricista. Na maior parte dos órgãos públicos tem ordem de serviço interna, onde eu determino que o eletricista tal, por exemplo, ele faça uma manutenção e aí esse eletricista é o serviço gerais, então tem um documento interno, né, da prefeitura, que vai ter uma ordem de serviço lá, ou do estado. Os setores, na verdade, né, quando o serviço gerais, nesse exemplo, né, ele está em determinado setor, e aí ele vai para um setor específico, por exemplo, se tiver um setor de elétrica, e ele tiver ali cadastrado naquele setor onde só tem eletricista, é um meio de prova também. Dentre outros, às vezes você é determinado, você tem uma autorização para entrar em determinado lugar e você tem um crachá, por exemplo. Às vezes é uma prova até irrisória, a pessoa não dá muita importância, mas na Justiça do Trabalho, um simples crachá identificando que esteja escrito lá, por exemplo, que o Regis é eletricista, mas na verdade eu sou serviço geral, já é uma prova de que ele eventualmente está exercendo a função, dentre outras, né? Isso cada caso a gente vai identificando aí o que tem para provar de documentação, né? E isso cada caso a gente vai analisando. Tem que ser sempre analisado, né? O caso concreto, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que está esclarecido a questão do desvio de função. Eu acho que para o pessoal que está acompanhando a gente ficou claro. Agradeço a explicação do doutor. E deixo a palavra do doutor, se o doutor quiser falar alguma coisa. O pessoal que está acompanhando a gente. Isso, sempre lembrando que é ilegal, é irregular, o desvio de função ele não poderia, na verdade, acontecer. Eu acho que até para quem não é do serviço público, para quem não está habituado, os munícipes de uma forma geral, até acredito que eles nem saibam que isso aconteça internamente, apesar de ser público, né? O órgão público, só pelo nome, a atividade dele, às vezes a pessoa olha lá, a pessoa lá trabalhando lá na rua ou fazendo um departamento de esgoto, e a pessoa está trabalhando e nem imagina que aquela pessoa está sendo lesada, na verdade, porque é isso que é o nome, você está lesando o funcionário público de ter, e o município, o estado, o ente federativo, ele acaba usufruindo da mão de obra que tem lá no cargo, tem lá no quadro de salários, ele deveria estar remunerando mais e muitas vezes nem concurso não é feito. Porque ela já está habituada que aquele funcionário está lá, lembrando, né, para frisar, né, um ponto bem crucial até para funcionário, que naturalmente a pessoa que está lá em desvio de função, ele tem que estar consciente que a partir do momento que ele ingressa com essa ação judicial, é natural que o órgão público, de uma certa maneira, devolva ele para o setor de origem. Então isso tem que estar muito claro, a gente, de uma certa maneira, vem tirando algumas dúvidas e a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui, né, doutor? Porque é um tema muito corriqueiro, a gente vem tendo muitos questionamentos a respeito disso, até para o pessoal entender como funciona, quais os direitos, o que enquadra no desvio de função, o que não enquadra. Às vezes tem atribuição de cargo que aparentemente é desvio, mas ela, numa atribuição, uma descrição ali, ela pode fazer determinada atividade. Então a gente tem que analisar, como o doutor disse, analisar o caso concreto, analisar cada caso, e a gente sempre está atrás de esclarecer, e eu acredito que esse tema é um tema muito corriqueiro, como eu já falei, e vão ter outras oportunidades, a gente vai esclarecendo. Agradeço aí a oportunidade e o projeto que a gente está é mais isso, é uma forma simples de tentar esclarecer com o público, e aí acredito que outros temas virão, e é isso, doutor, a gente está à disposição, vamos fazer isso com mais frequência, vamos ver se o pessoal gosta, né, desse tema, e a gente vai conversando. Nós esperamos que goste, doutor.
Dr. Regis, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, é isso. Um bate-papo simples, objetivo e que tem por finalidade tirar a dúvida de muita gente. Esperamos que vocês tenham gostado, nos acompanhem em nossas mídias sociais e muito obrigado. Até uma próxima.